Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre fisiologia do sistema digestório. Na videoaula de hoje será dada continuidade aos processos básicos do sistema digestório. Como nós vimos na aula passada, nós trabalhamos a motilidade e a secreção e agora vamos trabalhar a digestão e a absorção. O sistema gastrointestinal digere macromoléculas em unidades absorvíveis, usando uma combinação de degradação tanto mecânica, como por exemplo na mastigação, que ocorre na boca, e também os movimentos peristálticos que ocorrem em órgãos como o esôfago, o estômago e os intestinos, e também através da ação enzimática. Então, aí você tem tanto um mecanismo voltado para a ação mecânica quanto para a ação química. Então, continuando, a digestão e absorção não são reguladas diretamente, olha só que interessante, mas são influenciadas inicialmente pela motilidade e a secreção, tudo bem? Que nós vimos na aula passada, os quais são regulados por hormônios, sistema nervoso e também um controle local, ok? Então vamos ver com maiores detalhes como esses processos ocorrem. Então, inicialmente, antes de trabalharmos esses processos de regulação, vamos entender um pouquinho sobre a questão da absorção. Então, a maior parte da absorção acontece no intestino delgado, com absorção adicional de água e também de íons no intestino grosso. Então, se vocês observarem aqui na imagem do canto direito do vídeo de vocês podem observar aqui uma célula do intestino, e aí vocês observem aqui nessa parte superior, que nós chamamos de região apical, você observa aí a presença de microvilosidades, tá? Isso é muito interessante. Então, nós temos aqui tanto as vilosidades, como vocês podem observar aqui, olha, e também as criptas, olha, que aumentam a área de superfície efetiva do intestino delgado, sendo que a maior parte da absorção ocorre ao longo das vilosidades, olha, ao longo das vilosidades, tudo bem? A maior parte da secreção de líquidos ocorre, por sua vez, aqui nas criptas, tá? Então, aqui nessa região, você tem o que? A secreção ocorrendo, olha, células endócrinas, Você pode observar aqui a secreção ocorre de forma efetiva aqui nessa região das criptas e a absorção ocorre de forma mais efetiva aqui na região das vilosidades. E em particular aqui, olha, no destaque as microvilosidades. Tudo isso para aumentar a superfície de absorção do trato intestinal, pessoal, por exemplo, tá? Agora vamos trabalhar alguns tipos de nutrientes que são absorvidos pelo trato gastrointestinal, em particular aqui pelo intestino. Então vamos lá, olha, os carboidratos são absorvidos como monossacarídeos. O transporte intestinal de carboidratos é restrito aos monossacarídeos, o que significa que todos os carboidratos complexos e também os disacarídeos precisam ser o que, pessoal? Digeridos para serem absorvidos. Por isso que esses dois processos aqui, digestão e absorção, estão intimamente relacionados. Então, se nós formos parar para pensar que uma das funções primárias do processo digestório é justamente o que? A quebra de macromoléculas em moléculas menores. Então, parando para fazer uma análise aqui nessa imagem, nós temos o que? Nós temos que os carboidratos, em particular, os polissacarídeos, tá? Eles são formados por muitas moléculas. É o caso aqui, por exemplo, do amido, que é formado por muitas unidades menores de glicose. Dessa forma, essas moléculas, muito grandes precisam ser transformadas em unidades menores, como por exemplo os disacarídeos e os monossacarídeos. Então,
uma das funções da digestão é justamente essa conversão dessas macromoléculas em unidades menores, pessoal. Então aqui, só para nós relembrarmos, né, nós temos os monossacarídeos, né, os mais conhecidos é que é frutose, glicose e galactose, e a união desses monossacarídeos que vão formar aí os disacarídeos, como por exemplo aqui, olha, a sacarose, tá? A maltose e a lactose. E por último aqui os polissacarídeos, que são formados por uma quantidade muito maior de monossacarídeos, como vocês podem estar aí observando. E aqui destacando alguns polissacarídeos, nós temos aqui a quitina, o glicogênio, a celulose, tá? E o amido, por exemplo. Então, continuando, os carboidratos complexos que conseguimos digerir são, no caso, o amido e o glicogênio, né? Como nós vimos no slide anterior, né? Eles são formados por muitas unidades de monossacarídeos. Então, inicialmente, nós temos aqui, olha, polímeros de glicose, né? Por exemplo, aqui, olha, o amido e o glicogênio, tá? E através do processo de digestão, com a ajuda de enzimas digestivas, como é o caso aqui da amilase, esses polímeros são transformados em unidades menores, como por exemplo aí os disacarídeos. Aqui, olha, no detalhe, olha, os disacarídeos, como por exemplo nós temos, olha, maltose, sacarose e lactose. Então, esses polímeros são digeridos em disacarídeos. E, por sua vez, esses disacarídeos, eles são digeridos, ou seja, transformados em unidades menores. Então, eles deixam de ser disacarídeos e se transformam em monossacarídeos, com a ajuda de algumas enzimas digestivas, que é o caso aqui da maltase, cujo substrato é a maltose, a sacarase, cujo substrato é a sacarose, e a lactase, cujo substrato é a lactose. E aqui vocês podem observar esses monossacarídeos, tá? Após o processo de ação enzimática. A absorção intestinal da glicose e da galactose, ou seja, depois que você tem lá aquela etapa de digestão, você tem a etapa seguinte, que é da absorção. Então, a absorção desses carboidratos utiliza o que? Transportadores. Então, aqui eu vou destacar para vocês esses transportadores, como, por exemplo, olha, o simportador apical, glicose sódio, né, chamado aqui de SGLT. Lembrando que esse S é em alusão ao sódio, o G é em alusão à glicose, tá? O T é de transportador e esse L é porque tanto o sódio quanto a glicose eles são transportados aí de forma associada. E o que mais nós temos aqui? E o transportador basolateral GLUT2, tá? Só fazendo aqui um parênteses, essa abreviação aqui, ó, GLU, é em alusão à glicose, né? Que no inglês se pronuncia glucose, tá? Então, vou escrever aqui para os senhores verem, né? Como que se escreve glicose em inglês, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor porque se utiliza essa abreviação aqui, ó. Glucose, tá? Então, se pegou aqui, olha, da glicose, essa parte, né, se abreviou aqui e se utilizou o T para transportador, né? Então, bem interessante. Então, esse GLUT2 nada mais é do que um transportador, né, de glicose. Então, ele faz esse transporte aí dos açúcares. Aqui nessa imagem nós temos o seguinte cenário. Então, observem bem, né, que é a absorção dos carboidratos no intestino delgado, pessoal. Então, aqui ó, nós temos o lúmen do intestino. Aqui nós também temos as células, né, epiteliais, olha, como vocês podem observar, com as suas microvilosidades, tudo bem? Que aumentam em área de absorção. Aqui nós temos um capilar sanguíneo. Então, você observa aí que os produtos da digestão, como nós estamos falando dos carboidratos, então aí os produtos da digestão seriam o quê? Os monossacarídeos, eles passam do lúmen do intestino, onde ocorreu a digestão, para os vasos sanguíneos, para eles poderem ser
transportados para os diferentes tecidos do corpo, né, onde vão suprir as necessidades celulares. Só que como ocorre essa passagem aí desses monossacarídeos do lúmen para o sistema circulatório? Então, observe aqui que as células epiteliais aqui que formam, né, essa parte do trato intestinal, elas possuem o que? Transportadores de membrana, e eles vão facilitar esse transporte. Então, aqui no detalhe você tem o íon sódio e aqui você tem a glicose ou a galactose. Então, esses carboidratos eles vão passar juntamente com o sódio, ok? Através da célula. Então, nós temos aqui no detalhe em azul, né? Vou destacar aqui para vocês, olha, bem aqui na legenda, nós temos aí um transportador, né? Que é o cotransportador sódio-glicose ativo secundário, né? Abreviado aqui, né, por essas letras SGLT, como nós vimos anteriormente. E aí, tanto o íon sódio quanto o carboidrato vão passar juntos, com a ajuda aí desse transportador. Observe que o íon sódio, né, e o carboidrato eles passam juntos, no mesmo sentido. Então, esse transportador ele é do tipo sim-portador. E na hora de sair, né, o sódio ele vai usar um outro transportador, que é o famoso sódio-potássio ATPase. Observem aqui, olha. O sódio sai, ele é trocado pelo íon potássio, né, que entra na célula. Por sua vez, o carboidrato, né, glicose ou galactose, ele vai sair através de um outro transportador na membrana, que nesse caso aqui, como vocês podem observar, é esse transportador, o GLUT2, tá? Que foi comentado no slide anterior. Agora, olhando aqui para esse outro carboidrato, né, a frutose, ela entra na célula por um transportador diferente do usado pela glicose e pela galactose, tá? Como vocês podem observar aqui na legenda, olha, aqui embaixo, né? Ele é um transportador parecido, tá? Só que é de uma outra categoria. Então, ele permite a entrada da frutose no interior da célula e na hora de sair, a frutose também sai pelo mesmo tipo de transportador que foi usado aqui pela glicose e pela galactose, que é o GLUT2, né? Como vocês podem estar aqui observando. As proteínas. Então, nós vimos nos slides anteriores a digestão e absorção de carboidratos. E no caso das proteínas, como será que isso acontece? Então, as proteínas elas são digeridas, gerando pequenos peptídeos e aminoácidos, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, como vocês podem observar, né, que as proteínas são cadeias de aminoácidos, tá? Olha aqui os aminoácidos representados didaticamente. Então, nós temos uma extremidade amino-terminal e uma extremidade carboxiterminal, como vocês podem estar observando aqui. Naturalmente, não tem como o organismo absorver uma macromolécula, né, com tantas unidades menores, né, no caso aí com tantos aminoácidos. Então é necessário você ter o processo de digestão, né, de quebra dessas macromoléculas em unidades menores, para que elas possam ser o que? Absorvidas. Então, analisando aqui no detalhe, o que é que nós temos? Diferente, né, dos carboidratos, como vocês podem observar, a maior parte das proteínas ingeridas são o que? Polipeptídeos ou maiores. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Então, o que nós temos? As enzimas que realizam a digestão das proteínas são classificadas em endopeptidases e exopeptidases. Então, você tem uma diferença aqui bem no comecinho, né? Esse prefixo aqui, olha, endo e exo. Então, isso aí que vai designar funções diferentes para essas enzimas. Então, vamos analisar agora com mais calma quais seriam essas funções, pessoal. Então, aqui no slide seguinte, né, podemos observar, né, a estrutura aí do peptídeo, como nós vimos anteriormente, e aí a ação das endopeptidases. Olha só, endopeptidases. O que será que as endopeptidases fazem? Elas digerem, né, as ligações peptídicas internas. Olha só que interessante, elas vão fazer quebras ou clivagens aqui, olha, em regiões internas aí da proteína. Então, aqui você tinha um peptídeo, você vai ter o que? 2 peptídeos, tá?
essa aí é a função da endopeptidase, ok? E com relação às exopeptidases, tá? No caso aqui, ela digere as ligações peptídicas terminais, liberando os aminoácidos. Você observa que ela atua por meio aqui, olha, das extremidades do peptídeo, né? Então, aí você vai ter a liberação dos aminoácidos. Observe que as regiões internas elas não são afetadas. Até porque você vai ter aí, para atuar nas regiões internas, as endopeptidases. Então, você vai ter um trabalho coordenado, né, entre exopeptidases e endopeptidases. O produto final vai ser realmente a formação de uma grande quantidade de aminoácidos livres. A maioria dos aminoácidos livres, ok, é transportada por proteínas cotransportadoras dependentes do íon sódio ou do íon de hidrogênio, pessoal. Olha só que interessante. Então, nós tivemos anteriormente no slide, né, o processo de digestão e agora nós vamos ter o processo de absorção aí dos produtos dessa digestão, no caso os aminoácidos. Então, vamos analisar esse processo e ver como ele ocorre, pessoal. Então, nós temos aqui na imagem, né, como vocês podem estar observando, os seguintes elementos. Podemos ver, então, aqui, inicialmente, olha, proteínas, né, macromoléculas, e essas macromoléculas, elas começam a sofrer o processo de digestão, né, formação aqui dos peptídeos, pessoal. Aí esses peptídeos também sofrem digestão, são quebrados em unidades menores. E aí o que vai acontecer? Você vai ter unidades de tamanhos diferentes. Você eventualmente pode ter, de fato, apenas aminoácidos, como é esse o caso aqui. Você pode também ter di e tripeptídeos, ou seja, aminoácidos que não foram totalmente separados dos outros aminoácidos. E ainda você vai ter realmente pedaços um pouco maiores, né, de peptídeos. Então, dependendo do tamanho dessas unidades, você vai ter transportes diferentes, pessoal, ok? Então, vamos começar do menor para o maior, né? Então, aqui, olha, essas unidades aqui, olha, estão unidas aqui, olha, a outros dois aminoácidos. Esse aminoácido está unido aqui a várias outras unidades menores de aqui, aminoácidos. Então, aí você vai ter tamanhos diferentes. Então, vamos pegar aqui esse primeiro caso, olha, os aminoácidos individuais, né? Então, eles são transportados juntos com o íon sódio. Observe aqui, olha. Então, você vai ter um cotransportador, simportador, né, que vai transportar esses aminoácidos para o interior da célula. Então, quando essas unidades isoladas chegarem aqui no interior da célula, elas vão ser o quê? Trocadas com o íon sódio. Olha. Vai sair, então, aqui, olha, o aminoácido e vai entrar o íon sódio dentro da célula, ok? Justamente com a ajuda aqui desse cotransportador do tipo antiportador. E esse aminoácido ele vai para onde? Para a corrente sanguínea, ok? Aí então, continuando aqui, e se não for o caso de aminoácidos isolados, se for o caso aí de di e tripeptídeos, né? No caso, aminoácidos associados a um ou dois outros aminoácidos. Nesse caso aí, você vai ter o transporte desses di e tripeptídeos através de outros transportadores. O aminoácido, como vocês podem observar, ele vai entrar junto com o íon de hidrogênio. Observe aqui, ó, vai entrar junto com o íon de hidrogênio, né, através desse cotransportador simportador. Estão observando aqui? E o hidrogênio que vai entrar, ele acaba saindo, né, sendo trocado pelo íon sódio, né, por esse outro cotransportador do tipo antiportador. Aí, nesse caso, após o di ou tripeptídeo ter entrado, ele vai sofrer uma ação das peptidases até se transformar em aminoácidos isolados, como vocês podem estar observando aqui. Eventualmente, esse dipeptídeo ele pode ser transportado para fora da célula, sendo trocado pelo íon de hidrogênio. Observe que o íon de hidrogênio entra e o dipeptídeo acaba saindo, né, com a ajuda aqui desse cotransportador do tipo antiportador. E o dipeptídeo acaba indo para a corrente sanguínea, ok? E por último aqui nós temos pedaços maiores, por assim dizer, né, que são pequenos peptídeos.
Nesse caso aqui, pessoal, o transporte ocorre através de transcitose, né? Ocorre aqui a formação de uma vesícula, e aí esse, digamos, peptídeo, né, que é uma unidade bem maior, ele acaba sendo transportado dessa maneira. E aí, por sua vez, esse peptídeo, ele acaba também indo para corrente sanguínea, né? Olha só que coisa interessante. Mas mesmo assim, esse peptídeo, ele não é grande, tá? Ele é um peptídeo pequeno, isso que é importante ressaltar. Então, basicamente, esse é o processo aqui de absorção dos aminoácidos, pessoal. Em relação à questão do transporte aí de gorduras, né? O que nós temos? Os sais biliares facilitam a digestão de gorduras, tá? E o transporte delas, consequentemente, né? Então, o que nós temos? A digestão enzimática de gorduras é realizada pelas lipases, pessoal, que removem 2 ácidos graxos de cada molécula de triacilglicerol, originando um monoacilglicerol e 2 ácidos graxos livres, como vocês podem estar observando. Então, inicialmente aqui você tem, olha, um triacilglicerol, ok, né, compondo aqui um tipo de lipídio, e aí você tem a ação das enzimas, né, no caso aqui das lipases, por exemplo. Então, elas realizam aqui a quebra, né, a transformação dessa macromolécula em unidades menores, pessoal. Então, observe como é muito importante a ação aqui das lipases, sais biliares, né, que são muito importantes. Então, vejam bem, os sais biliares são anfipáticos, tá? Que lhes permitem emulsificar gorduras. O que seriam moléculas anfipáticas, pessoal? Moléculas anfipáticas são moléculas que apresentam características hidrofílicas e hidrofóbicas. Olha só que interessante. Então, a maior parte dos lipídios são hidrofóbicos, como os senhores já devem saber. Então, eles devem ser emulsificados para facilitar a digestão no ambiente aquoso do intestino. Assim, os sais biliares, que é o destaque, ok, cobrem os lipídios formando emulsões. Então, aqui na imagem, para vocês observarem, nós temos aqui a vesícula biliar, né, que acumula aqui temporariamente o líquido, né, no caso a bile, que ela é eliminada aqui nessa região, né, do intestino. E aí você observa aqui que você tem os sais biliares, bile proveniente aqui, olha, do fígado. Olha só que interessante. E aqui você vai observar essa estrutura aqui, olha, dos sais biliares, né? Você tem aqui, olha, o lado hidrofóbico associado aos lipídios, né? Porque os lipídios são hidrofóbicos, ou seja, semelhante se associa com semelhante. E aqui você tem, olha, cadeias laterais polares, né? É o lado hidrofílico, né? Associado à água. Então, quando você tem aqui, olha, gotícula, né, lipídica, ela vai ser o que? Recoberta pelos sais biliares, pessoal, tá? Isso vai contribuir aí para o processo de emulsificação, tá? Dos lipídios. Então, continuando, para vermos como esse processo ocorre com maiores detalhes, temos aqui na imagem, né? Vocês podem estar observando aí, algumas etapas, tá, no processo aí de digestão e absorção de lipídios. Então, inicialmente aqui, olha, você tem os sais biliares, vocês podem estar observando aqui, e eles entram em contato aí com os lipídios, né? Aqui no detalhe, olha, grandes glóbulos de gordura provenientes do estômago, que, olha, representando aqui os lipídios, e eles entram em contato com os sais biliares, né? Então, vamos ter o processo aqui de emulsão, né? Então, você tem aqui, olha, essas estruturas maiores que vão ser emulsificadas, né? Transformadas aqui em estruturas menores, vão ser separadas, né? Graças à ação aí dos sais biliares, né? Até formar as micelas. E aí o processo vai ocorrer até de modo que esses lipídios possam ser transportados para o interior da célula e aí depois eles vão ser direcionados para fora das células. Então vamos analisar com maiores detalhes como esse processo acontece. Então aqui nós temos o lume, né, do intestino delgado, por exemplo. Aqui nós temos a célula do intestino delgado e o líquido intersticial, além dos capilares sanguíneos, como vocês podem estar observando aí, pessoal. Então, na etapa número 1, o que é que nós temos? Observem só, os sais biliares provenientes do fígado cobrem as gotas de gordura. Aqui, olha. Estão observando aqui as gotas de gordura vão ser recobertas justamente pelos sais biliares.
Então, nós passamos aqui para a etapa 2. As lipases, por exemplo, né, que são enzimas aí que atuam na digestão dos lipídios, quebram gorduras em monoacilglicerós e ácidos graxos, como nós vimos no slide anterior, os quais, né, são estocados em micelas, como vocês podem estar observando aqui, olha, essas micelas, tá? Que são pequenos discos com sais biliares, como vocês podem estar observando aqui, olha, ainda contém o que? Fosfolipídios, ácidos graxos, colesterol e mono e diacilglicerós. Observem só, né? Essa ação aí das lipases gerou essas estruturas, né, com esses diferentes arranjos de lipídios. Daí nós vamos ter o seguinte, uma próxima etapa, né, que a gente chama aqui de 3A, por exemplo. Então nós temos na etapa 3A, que olha, os monoacilglicerós, né, e os ácidos graxos movem-se para fora das micelas, né? Então eles estavam aqui, olha, dentro das micelas e eles saem das micelas, como vocês podem estar observando aí, e entram nas células por difusão. Estão observando? Estavam no meio extracelular e passam para o meio intracelular. E em 3B, o que nós temos? O colesterol, né, também estava aqui nessas micelas, é transportado para as células, né, como vocês podem estar observando aqui. Então, em 4, o que nós temos? Os lipídios absorvidos combinam-se com o colesterol, vocês podem estar observando aqui, olha, colesterol, e as proteínas, ok, olha, e as proteínas, tá? Nas células intestinais para formar os quilomicrons, né? Estão observando aqui, olha, essa estrutura, né, arredondada, didaticamente chamada de quilomicron. Então, você tem aí a união das proteínas com alguns lipídios para formar aqui os quilomicrons. Isso aqui no interior das células intestinais, ok? E aqui em 5, é o que nós temos, né? Os quilomicrons são removidos pelo sistema linfático, tá? Como vocês podem estar observando aqui, né? Interessante você ver a participação, né, do aparelho de Golgi nesse processo, né, de promover o transporte dos quilomicrons para fora da célula, né? Olha só que interessante. Então aí você vai ter, né, que após a ação das lipases, os lipídios que entram na célula, né, seja, né, aqui na forma, né, 3A, como nós vimos, né, de monoacilglicerós, né, e os ácidos graxos, né, ou seja, de outras formas, né, como o colesterol, eles se associam a proteínas, as quais, juntamente com os lipídios, acabam sendo, né, exportados para fora da célula. Olha só que processo bem interessante, pessoal. E aqui, pessoal, de uma forma bem resumida, nós temos aqui, observem, a digestão dos 3 principais tipos de alimentos. Nesse caso aqui, carboidratos, lipídios e proteínas, pessoal. Então, notem aqui, pessoal, as enzimas envolvidas na digestão de carboidratos, lipídios e proteínas, que são mostradas de acordo com a região do trato digestório onde elas atuam. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos na boca, nós temos as glândulas salivares e a produção da amilase salivar, pessoal, que é uma enzima que atua sobre o substrato, nesse caso aqui, carboidratos, transformando esse tipo de substrato em polissacarídeos e disacarídeos, pessoal. E aqui no estômago, pessoal, nós temos, por exemplo, a ação da pepsina, que é uma enzima que atua sobre as proteínas enquanto substrato. E os produtos vão ser o que? Polipeptídeos. E da mesma forma aqui no duodeno, especificamente o pâncreas e o fígado, nós temos que nessa região, pessoal, nós vamos ter essas enzimas oriundas dessas estruturas, no caso o pâncreas e o fígado. Por exemplo, aqui nós temos a amilase pancreática atuando, por exemplo, sobre polissacarídeos, transformando eles em disacarídeos. E aqui nós vamos ter, observem,
as enzimas tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase do pâncreas, pessoal, atuando sobre polipeptídeos e transformando-os em peptídeos, enquanto produto, pessoal, da ação enzimática. E aqui no epitélio do intestino delgado, nós vamos ter a ação, por exemplo, de disacaridases, atuando sobre disacarídeos e transformando-os em monossacarídeos. E da mesma forma, nós vamos ter aqui, pessoal, no epitélio do intestino delgado, a produção aqui, olha, de ácidos graxos e monoglicerídeos, pessoal, oriundos da ação dessas diferentes enzimas, pessoal, como, por exemplo, a lipase lingual, a lipase gástrica do estômago, a lipase pancreática, pessoal, do pâncreas, e também contando aí com a ajuda, né, dos sais biliares do fígado, pessoal, atuando para transformar os lipídios em ácidos graxos e monoglicerídeos, pessoal. E aqui nós também temos as peptidases do epitélio do intestino delgado, atuando sobre peptídeos e transformando eles em aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos também, pessoal. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui nesse slide, né, nós temos aqui os 4 processos básicos, né, do sistema digestório, como secreção, digestão, absorção e motilidade, ocorrendo quase em todos esses segmentos aqui do trato gastrointestinal. Naturalmente, algum desses 4 processos básicos não ocorre, né, em todos esses segmentos aqui do trato gastrointestinal, né? Por exemplo, aqui, olha, a absorção, ela não ocorre aqui, olha, na cavidade oral e no esôfago, mas, né, os outros processos básicos ocorrem, né? Mas o que nós podemos observar? Que em diferentes regiões do trato gastrointestinal, geralmente nós temos os 4 processos, geralmente, né? No meu caso aqui, olha, de secreção, ok? E também de motilidade, que foi trabalhado, né, na aula passada. E nós temos aqui, olha, digestão. Aí você observa que está presente, olha, na cavidade oral e esofágica. Aqui só para representar, né, e exemplificar, olha, a secreção através da produção da saliva, pelas glândulas salivares, né, a digestão aqui dos carboidratos, né, pelas enzimas digestivas que já são liberadas aqui nessa região, tudo bem, na cavidade oral. Ok, pessoal? E aqui, olha, no estômago, né, nós também temos, olha, a secreção, temos a digestão, a absorção e a motilidade. Todos esses 4 processos básicos ocorrendo aqui nesse órgão, né, no estômago. No intestino delgado, nós temos também todos esses 4 processos, né? Secreção, né? Observe que nesse caso aqui, olha, embora você tenha secreção no estômago e também no intestino, não necessariamente são dos mesmos produtos, são de produtos diferentes, pessoal. Isso é muito importante, olha. A digestão também, observe que ela não é semelhante, né? Então, você tem digestão no estômago, né? No caso, olha, proteínas, gorduras. E a digestão no intestino, você tem, olha, polipeptídeos, né? Ácidos nucleicos. Então, é importante ressaltar as semelhanças e as diferenças. Isso é muito importante, olha. Isso é bem legal de você estar aí trabalhando. Então, aqui, olha, no caso aqui, olha, da absorção, olha, substâncias lipossolúveis no estômago, como é o caso do álcool, olha, o álcool é absorvido aí logo no estômago, né? E aqui na absorção no intestino você tem, olha, aminoácidos, pequenos peptídeos, né? Como nós vimos nos slides anteriores, tá? Bases nitrogenadas, você também tem colesterol, você tem vitaminas. E a motilidade, né? Como vocês podem observar aí, né? Não necessariamente de forma igual, né? No caso aqui do estômago, a motilidade ela é representada o quê? Pela mistura peristáltica e propulsão, né? Como vocês podem imaginar. Já que, olha, a motilidade no intestino delgado, você tem, olha, mistura e propulsão principalmente por segmentação, né? Nós vimos que existem mais de um tipo de motilidade. E no intestino grosso, você também observa que você tem, olha, secreção, né? No caso aqui, muco, pelas células caliciformes, aqui, olha, no intestino grosso. Você também tem ainda digestão, né? Que na verdade ocorre só pela ação aqui de bactérias, tá? Isso é importante que se ressalte. E nós temos aqui, olha, absorção, né?
no caso aqui de íons, minerais, vitaminas, a água também, que é importante, né? Ela é absorvida aqui nessa região. E a motilidade, né? Nós temos aqui que vai justamente proporcionar esse movimento aqui do material que eventualmente vai ser descartado, né? Ou eliminado do corpo. Então, esse aqui foi um resumo, né, dos processos básicos que ocorrem no trato gastrointestinal, ok? Agora vamos compreender melhor um pouco do processo de regulação desses processos. Então, passando agora aqui para a regulação, o que nós temos? A regulação da função gastrointestinal. Então, o sistema digestório possui vários mecanismos de controle. Então, destacando aqui os mecanismos, nós temos agora componentes neurais, pessoal. Nós também temos componentes endócrinos e também nós temos componentes locais. Ok? Isso, como foi dito, né, bem no começo da nossa videoaula, né, um pouco sobre a questão aí desses componentes. E agora vamos poder finalmente trabalhar com maiores detalhes esses componentes. Então, inicialmente nós temos aqui, olha, reflexos longos, né, integrados no sistema nervoso central. Eles podem se originar em receptores sensoriais no trato gastrointestinal ou ainda fora dele, né? São chamados reflexos cefálicos, pessoal, ok? E esses reflexos, né, eles podem ser antecipatórios, né? Ou seja, preparam o sistema digestório para a refeição, né, que o encéfalo está antecipando. Olha só que interessante, pessoal. De um modo geral, os reflexos antecipatórios iniciam com estímulos, né, como vocês podem estar observando aqui, olha, como a visão, cheiro, som ou pensamento no alimento. Ou seja, só no fato de você estar pensando em comida já começa a ativar aí esses reflexos, ok? Então, de um modo geral, esses reflexos eles preparam o sistema digestório para a refeição que o encéfalo está, como eu comentei anteriormente, antecipando, né? Por exemplo, né, se você está com fome e sente o cheiro do jantar sendo preparado, você fica com água na boca e seu estômago, o que ele faz? Ele ronca. Olha só que coisa aí interessante, né? Essa integração entre os sistemas, né? Sistema nervoso com o sistema digestório, né? De fato, isso é incrível. Uma outra coisa importante, né, são as questões emocionais, pessoal, ou mais especificamente, né, os reflexos emocionais. Então, o que que nós temos aqui, pessoal? Os reflexos emocionais são respostas gastrointestinais às emoções, que podem variar desde um frio na barriga, né? De repente alguma coisa faz você ficar com frio na barriga, que as pessoas podem sentir, né, antes de fazer alguma coisa importante. De repente você apresentar em um seminário pode fazer você ficar com frio na barriga. Naturalmente, algumas pessoas que estão acostumadas, né, com essa atividade acadêmica não sentem nenhum frio na barriga na hora de apresentar um seminário. Até, olha só, uma incontinência, né, induzida psicologicamente, né? No caso aí de uma pessoa que está passeando tranquilamente, né, por um bairro nada perigoso e de repente é surpreendido, né, por um assalto. E isso pode desencadear uma série de reflexos, né, no corpo dessa pessoa, ativando mecanismos do sistema nervoso e involuntariamente pode também disparar mecanismos aí no sistema digestório, com uma certa incontinência, né? Ou seja, a necessidade que a pessoa vai ter de ir ao banheiro. E, infelizmente, como vocês podem observar, aqui não tem nenhum banheiro, né? Só tem uma outra coisa aqui que está estimulando essa incontinência. Então, de um modo geral, os reflexos emocionais, né, e a sua influência no trato gastrointestinal ilustram, né, outra ligação entre o cérebro, aqui, olha, o cérebro e o sistema digestório. Ou seja, olha só que interessante, né? O cérebro e o sistema digestório, ok? Então, as respostas gastrointestinais das emoções variam bastante, portanto, né, como vocês podem imaginar, desde reações, né, digamos, bem tranquilas, até reações, digamos, não tão tranquilas ou discretas. Então, continuando, nos reflexos, o músculo liso e as glândulas do trato gastrointestinal
estão sob controle autônomo, tá? Isso é uma coisa muito importante que se diga, né? Então, como vocês podem estar observando aqui, né, a distribuição dos nervos associada ao sistema nervoso autônomo, vocês podem observar aqui, eles regulam funções muito importantes no corpo humano. Mas, né, de modo geral, o que nós temos? A divisão parasimpática, olha, divisão parasimpática, como vocês podem estar observando, ela costuma ser o que? Excitatória e realça as funções gastrointestinais. Então, como vocês podem observar aqui, ó, nós temos as vísceras, né, como por exemplo o estômago e os intestinos, e no destaque o que nós temos? Estímulo da atividade, tá, estomacal e intestinal, graças à ação aqui da divisão parasimpática, como vocês podem estar observando, pessoal. Sendo que a maioria dos neurônios parasimpáticos para o trato gastrointestinal, ok, são encontrados aonde? No nervo vago, que é um nervo muito importante para desempenhar essa função. E os neurônios simpáticos, olha, na divisão simpática, normalmente inibem as funções gastrointestinal. Então, aqui destacando para os senhores, ó, as vísceras, né, anteriores, só que aí com uma estimulação no sentido contrário, né? Você tem aí o processo justamente o que? De inibição. Então, você tem que, olha, inibição da atividade estomacal e intestinal, né? Através da divisão simpática do sistema nervoso autônomo, pessoal. Então, isso aí, de fato, é bem interessante. Reflexos curtos integrados no sistema nervoso entérico, pessoal. Sistema nervoso entérico, tudo bem? Então, só comentando um pouquinho, né, sobre o sistema nervoso entérico, né, antes de falar dos reflexos curtos que são integrados nele, é o seguinte: o sistema nervoso entérico ele é constituído por neurônios e células gliais envolvidas por tecido conjuntivo, formando estruturas denominadas de gânglios entéricos, que se conectam por meio de fibras nervosas. De um modo geral, o sistema nervoso entérico ele foi inicialmente reconhecido há mais de um século, pessoal, quando os cientistas notaram que seções isoladas do intestino removidas do corpo criavam uma onda reflexa de contrações peristálticas quando a pressão do lumen aumentava, ou seja, independente aí da ação do sistema nervoso central, por exemplo, né? Tá ok? Só para contextualizar aí o sistema nervoso entérico. Então, continuando, né, em relação aos reflexos curtos integrados no sistema nervoso entérico, o que nós temos? O plexo nervoso entérico, ok? Situado na parede do trato gastrointestinal, atua como um pequeno cérebro, né? Observe aí essa noção de pequeno cérebro justamente para fazer alusão à independência dele, tudo bem? Permitindo que reflexos locais sejam iniciados, integrados e concluídos inteiramente no trato gastrointestinal. Então, aqui fazendo uma analogia, né, que vocês podem estar observando aqui, nós temos aqui, olha, uma região, né, do trato gastrointestinal, né, onde você observa aí, olha, essa distribuição aí, essa rede de neurônios, né, distribuídos através desses órgãos, como o caso do estômago e dos intestinos, né? Então, se nós fôssemos fazer uma comparação, né, uma analogia, nós nos lembraríamos o quê? Da rede difusa de neurônios, né, que os quinidários apresentam. Então, no geral, né, o sistema nervoso entérico ele é similar às redes nervosas, por exemplo, dos quinidários, que apresenta, né, essa rede de neurônios e realiza um reflexo independente do controle exercido pelo sistema nervoso central. Isso aí, de fato, é uma coisa bem legal, né, de você estar aí conhecendo. Então, continuando, nós temos aqui o seguinte: os processos controlados pelo sistema nervoso entérico estão relacionados com a motilidade, a secreção e também o crescimento, né? Então, vamos analisar como é que isso ocorre. Então, se você observar atentamente aqui nessa imagem, o que é que nós temos? Uma integração entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, pessoal. Então, inicialmente, o que nós podemos observar, né? Essa integração aqui, olha, entre os diferentes reflexos longos, tá? Reflexos longos, vocês podem observar aqui, olha, por essa linha, né, em cinza, e reflexos curtos, né,
por essas linhas, né, com ponta de seta vermelha aqui. Então, você observa que, inicialmente, nós temos os estímulos. Então, o cheiro do alimento, o fato de você visualizar esse alimento, tudo isso aí já desencadeia uma série de estímulos. Então, você tem a fase cefálica, da digestão, né, chamada de antecipação, porque já prepara o sistema digestório para o alimento que está chegando. Então, você tem, a visão, o cheiro do alimento. E esses estímulos são captados justamente por receptores sensoriais. Por exemplo, o olfato, né, a visão. E esses estímulos são encaminhados para regiões específicas do sistema nervoso central, que olha no encéfalo, como é o caso, por exemplo, do lobo, né, occipital, onde você tem o processamento das imagens, né, da visualização aí do alimento. Depois você tem que é gerado uma resposta, né? Você tem um estímulo, você vai ter a resposta, né, que vai ser justamente dada por meio que, de reflexos longos, né, via neurônios simpáticos e parasimpáticos para o sistema nervoso entérico, né, atuando aqui sobre os neurônios entéricos, pessoal. Também você vai ter, digamos, um estímulo, né, local no próprio trato gastrointestinal, né, como a presença do alimento, presença do alimento que vai promover, entre outras coisas, por exemplo, a produção do suco gástrico, pessoal. Então, a presença do alimento vai ser um estímulo, né, justamente para para desencadear esses reflexos longos e curtos sobre o sistema nervoso entérico, pessoal. Então, você vai ter receptores sensoriais e neurônios. Então, essas informações vão ser levadas agora para interneurônios e depois para neurônios entéricos. E aí você vai ter respostas, né, através de reflexos longos e curtos no próprio sistema nervoso entérico, como, por exemplo, as células secretoras do estômago e do intestino delgado, né? A presença do alimento vai fazer com que essas células secretoras comecem a entrar em atividade. Por exemplo, as células parietais possam começar a produzir secreções, tá? Secreções ácidas, justamente o que para iniciar o processo de digestão aí do alimento. Olha só que coisa interessante, tá, pessoal? Então, além disso, nós também temos, reflexos longos e curtos aqui, saindo aqui, do sistema nervoso entérico para onde? Músculos lisos, células exócrinas, né, que vão atuar justamente o que? Em tecidos, né, em outras estruturas. Né? Nós temos aqui, são chamadas respostas teciduais. Por exemplo, mudanças na motilidade do trato gastrointestinal, liberação da bile, né? Nós sabemos que a bile está localizada aí em íntima associação com o fígado, né? Que é um órgão acessório. Nós também temos secreções pancreáticas, né? Desse outro órgão importante que é o pâncreas, ok? Nós também temos, síntese e liberação de enzimas digestivas, né? E o que mais? De ácido, de bicarbonato, para trabalhar a questão do tamponamento. Então, observe que você vai ter reflexos longos e curtos, né, provenientes inicialmente aqui, do sistema nervoso entérico para essas outras estruturas, ok? E ainda você ainda vai ter, ação aqui dos peptídeos gastrointestinais, que vão estar associados o que? A atividade de regulação da função dentro do trato gastrointestinal, né? Então, aí nós vamos ter que esses peptídeos gastrointestinais, como nós vamos estudar um pouco mais no próximo slide, eles vão atuar sobre o encéfalo, né? Por exemplo, fazendo com que você consiga ter a percepção de saciedade, que você não precisa mais continuar se alimentando, ou ainda a percepção de fome, né? Quando você estiver, por exemplo, por um período muito tempo sem estar se alimentando. Aí, como é que você sabe que você precisa comer? Né? Aquela velha resposta, o meu estômago me avisa, né? E de fato ele avisa, de uma certa maneira. Então, o teu trato gastrointestinal, ele te avisa que você precisa se alimentar. Então, isso acontece graças à ação aqui, por exemplo, dos peptídeos gastrointestinais, que também vão ter uma ação sobre o pâncreas endócrino, com a questão da liberação da insulina, né? Que atua aí sobre a glicose e também sobre o glucagon. Então, aqui nós podemos ver uma visão resumida, né, mais integrada das ações do sistema nervoso central com o sistema nervoso entérico. Então, continuando, falar um pouco aqui mais dos peptídeos gastrointestinais agora. Então, reflexos envolvendo os peptídeos gastrointestinais. Os peptídeos secretados pelas células do trato gastrointestinal podem atuar como hormônios,
como sinais parácrinos, ou seja, de forma local. Olha só que interessante, pessoal. Além disso, né, os peptídeos, né, que são chamados de parácrinos, eles são secretados para o lume e outros são secretados no líquido extracelular, onde eles se difundem, né, a curtas distâncias para agir em células vizinhas, né? Uma outra coisa importante é o seguinte: os peptídeos gastrointestinais também atuam fora do trato gastrointestinal, né? Isso é uma coisa importante que se diga. E algumas de suas mais importantes ações envolvem o que? O cérebro, pessoal. Olha que coisa interessante. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. O hormônio gastrointestinal, chamado de colecistocinina, melhora a saciedade, né? Dando a sensação de que a fome foi saciada. Então, isso de fato é uma coisa importante. Até porque você não pode continuar comendo para sempre, mesmo. Você tem que ter um intervalo. Além disso, né, um outro exemplo, né, de um peptídeo gastrointestinal é a famosa grelina, né, que ela é secretada pelo estômago e age no cérebro para aumentar a ingestão alimentar. Então você vê que ela tem uma atividade antagônica, né, com o peptídeo gastrointestinal colecistocinina. Então olha só interessante, naturalmente nós precisamos dos dois, ok? Aí continuando, né, no sistema digestório, os peptídeos gastrointestinais estimulam ou inibem a motilidade e a secreção. Essas são outras funções aí desses peptídeos. Então, observe que eles são realmente muito importantes. Então, de modo geral, nós temos uma visão aqui, olha, visão geral dos reflexos gastrointestinais, né? Só para resumir mais um pouco. Então, inicialmente nós temos o estímulo, né? Aqui, olha, na fase encefálica, por exemplo, né? Antecipação do alimento. Nós temos os receptores, células secretoras do estômago e intestino delgado. E aqui nós vamos ter justamente, né, a via eferente, né, de saída, né, que é graças aos peptídeos gastrointestinais. Então aí você vai ter o estímulo, né, a integração e a resposta. Então aqui nós temos os efetores, né? Nós teríamos aqui, olha, músculo liso gastrointestinal, né, células exócrinas do estômago, o pâncreas também. E aí, por fim, nós vamos ter aqui uma resposta, né? Mudanças na motilidade, né? Graças aqui, olha, a ação aqui desses peptídeos gastrointestinais. Nós também temos a liberação da bile, secreções pancreáticas, né? Entre outras atividades, né? Só resumindo aqui um pouquinho mais, é aquele quadro que nós vimos anteriormente. O sistema nervoso entérico pode atuar de modo independente, porque recebe estímulos e pode atuar sobre eles, né? Como nós vimos anteriormente. Além disso, apresenta os seguintes componentes. Então, esses componentes são os seguintes. O sistema nervoso entérico possui neurônios intrínsecos, né, que estão presentes nos dois plexos nervosos no trato gastrointestinal, né, como os interneurônios no sistema nervoso central. Então, se você observar aqui na imagem, né, você observa aqui, olha, essa aqui é uma imagem, né, didática de uma secção aí do intestino humano. Então, você tem, olha, o plexo submucoso e o plexo mioentérico, tá? Então, aí você tem neurônios intrínsecos que estão presentes aí nos dois plexos, tá ok? Vocês podem estar observando. Eles ajudam aí nas atividades do sistema nervoso entérico, pessoal. E nós também temos os neurônios extrínsecos, né? Que são os neurônios que levam sinais do sistema nervoso central para o sistema digestório, pessoal. Por isso que eles são chamados de né? Externos, né? Extrínsecos. Justamente por eles fazerem esse link aí entre os dois sistemas. Além disso, nós também temos, olha, os neurotransmissores e neuromoduladores, que são liberados pelos neurônios, né? Que são neurônios aí chamados não adrenérgicos e não colinérgicos do sistema nervoso entérico. Então, observe aí que o sistema nervoso entérico, como eu comentei anteriormente, ele possui o que? Células nervosas, e essas células nervosas conseguem liberar aí, por exemplo, neurotransmissores. E, de modo geral, os neurônios do sistema nervoso entérico liberam mais de 30 neurotransmissores e neuromoduladores, né? E os termos não adrenérgicos, né, que eu destaquei aqui para vocês, olha, não adrenérgicos, né, e não colinérgicos, são para distinguir dos neurotransmissores autonômicos, né, tradicionais, que são, no caso, aí, a noradrenalina e a acetilcolina, pessoal.
Então, no caso do sistema nervoso entérico, um exemplo seria a serotonina. Então, continuando, nós também temos ainda, olha, os centros integradores, né, formados pela rede de neurônios do sistema nervoso entérico. Então, realmente é uma rede bem complexa, ok? Que atuam de forma independente, como o encéfalo e a medula espinal, né? Então, você vai ter aí estímulo, processamento e resposta. Isso aí no sistema, né, nervoso entérico, né, compondo aí uma boa parte do trato gastrointestinal, né, como vocês podem estar observando, que eu vou colocar uma imagem para vocês. Tá? Aqui você pode observar melhor, né, a distribuição aqui desses centros integradores aqui do sistema nervoso entérico. Tem ali o plexo mioentérico, aqui no detalhe, né, e também o plexo submucoso, né, que contém aí essas células nervosas, ok? Então, o sistema nervoso entérico ele é organizado, né, em forma de plexos, né, como vocês podem estar observando aqui, ó, em formas de plexos, né, com inúmeros gânglios, né, aqui não está no detalhe para você visualizar os gânglios, né, de vários tamanhos, né, você tem uns maiores e uns menores, né, ao longo de todo o trato gastrointestinal, né, onde no intestino, né, os dois principais plexos são o plexo submucoso, né, aqui no detalhe, em associação à camada submucosa, por isso esse nome, e o plexo mioentérico, né, na camada muscular externa, por isso esse nome mio, né, mioentérico. Os peptídeos gastrointestinais, eles incluem, no caso, hormônios, neuropeptídeos e citosinas. Então, vamos dar uma analisada aqui. Ó. Os hormônios gastrointestinais são divididos em 3 famílias, pessoal, de acordo com a semelhança nas suas sequências de aminoácidos. Então, vamos analisar aqui a primeira família. Então, nós temos aqui a família da gastrina. Ela inclui naturalmente quem? A gastrina e a colecistocinina, né? Abreviado de CCK. Como eu comentei anteriormente, a função desses dois peptídeos aí gastrointestinais. Nós temos a segunda família, né? Que é a família da secretina, inclui, adivinha quem? A secretina, naturalmente, ok? E o peptídeo intestinal vasoativo, chamado, adivinha de quê? VIP, né? Bem modesta aí essa sigla, VIP. E o peptídeo inibidor gástrico, chamado de GIP, né? Bem interessante. E por último aqui, olha, a família da motilina, pessoal. E aí você deve imaginar, com certeza vai incluir um hormônio chamado motilina, e você está certíssimo. Então, olha só, inclui os hormônios que não se encaixam nas outras duas famílias. Ou seja, tinha hormônio que não se dava bem nem com a família número 1, nem com a número 2. Então, o que a gente faz? A gente cria uma nova família só para esses grupos de hormônios. Olha só que interessante. Então, o seu principal representante é a motilina. Então, vamos analisar um pouquinho melhor, né, esses peptídeos aí, gastrointestinais. Então, vamos observar aqui na tabela que nós temos, olha, hormônios digestórios, né, um resumo, na verdade, desses hormônios, porque tem outros, tá? Então, aqui você tem, olha, o órgão, né, onde você pode encontrar aí a produção desses hormônios, né, no caso a gastrina, é produzida aí no estômago. No intestino você tem a produção de colecistocinina, de secretina, de motilina e também do nosso conhecido GIP, né, peptídeo inibidor gástrico, ok? Então, o que esses peptídeos gastrointestinais, né, o que esses hormônios eles estimulam, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui, olha, no geral é a produção aí de secreções, tá? Então eles vão estimular a liberação aí de substâncias por diversas glândulas, por exemplo, tudo bem? Então vamos analisar melhor como é que esse processo ocorre, ok? Então inicialmente, né, para você gerar esse hormônio digestório, você precisa aqui, olha, de algo que faça com que ele seja, né, digamos, estimulado. Então por isso aqui nós temos o estímulo, né? Um bom exemplo aqui para vocês é ficar sem comer nada, né? Ficar em jejum, né? Em torno aí de 1 hora a 2 horas sem comer nada. O que vai acontecer? Você vai ter aí a liberação, né, desse hormônio digestório chamado motilina, né? Motilina que é liberado aqui no intestino. Então, qual seria o alvo aí desse hormônio digestório? Músculo liso gástrico e intestinal, né? Por que será que é o músculo, né? Então, olha só que interessante. Então, qual é o efeito? Estimula o complexo motor migratório, né? Justamente para você ter contrações no seu trato gastrointestinal, né?
Isso acontece graças aí ao estímulo da fome, né? Você ficar muito tempo sem estar se alimentando, né? Você ficando em jejum, você vai ter aí a liberação aí desse hormônio digestório, só para vocês terem uma ideia. E aí também nós vamos ter outros hormônios, por exemplo, a colecistocinina, vou colocar aqui um detalhe, olha, colecistocinina para vocês, né? Ela promove a saciedade, né? Então aqui é uma coisa bem interessante, né? É um dos efeitos que ela tem, que eu comentei anteriormente para vocês, além desses efeitos, né? Que é a contração da vesícula biliar, ok? Secreção de enzimas pancreáticas, que é o efeito. Isso vai acontecer o que? Quando você tiver aí a presença de ácidos graxos, né? Ou seja, você tiver aí a presença de lipídios, por exemplo, né? Então, a presença desses lipídios vai estimular, né, a produção de colecistocinina. Ela, por sua vez, vai ter como alvo que a vesícula biliar e pâncreas. E, por sua vez, né, essas estruturas vão promover a liberação aí da bile, vão promover a liberação de enzimas pancreáticas. Então, observe aí que diferentes hormônios digestórios são estimulados, né, por fatores diferentes, têm alvos distintos, tá? Por exemplo, aqui, olha, a gastrina, tá? Então, o que faz a liberação da gastrina ocorrer, né? Peptídeos e aminoácidos. Então, qual é o alvo da gastrina? Células parietais, células que estão presentes onde? No estômago. E quando essas células parietais elas são estimuladas, ocorre o quê? Secreção de ácido gástrico. E para que esse ácido gástrico? Justamente para atuar aqui, olha, onde ocorreu o estímulo, né? Na digestão aqui desses substratos. Então, é realmente uma coisa bem interessante como ocorre a regulação aí da função gastrointestinal, pessoal. Bom, esse aqui era um resumo, né, do sistema digestório. Eu agradeço a todos pela atenção e um abraço para vocês, tá? Muito obrigado.